Bom, boa noite a todos. Meu nome é Jerônimo Mendes, sou o presidente da ISA Seção Bahia e estamos coroando um grande ano de realizações. Nós fizemos mais de um seminário, mais de um evento técnico por mês, isso associado à ISA Seção Estudantil. E estamos, durante os nossos 30 anos, né? Além disso, realizamos 6 cursos voltados para a área de instrumentação e automação. E a gente coroa hoje com esse seminário de Indústria 4.0 e Transformação Digital, cuja coordenação é do Maurício Moreno. E vou passar a palavra agora para o Davi Vilar Rodrigues, que é o nosso delegado e secretário da sessão, para apresentar o Roberto Simões, que vai dar o start aí no nosso evento. E chamo a todos e gostaria que todos estivessem presentes aí durante os 3 próximos dias. Obrigado, boa noite, bom evento. Gente, boa noite, meu nome é Davi, alguns de vocês já me conhecem, e eu fui incumbido pelo presidente da Seção Bahia, Jerônimo Mendes, para apresentar Roberto, e vocês vão ver o porquê. Seria muito fácil apresentar Roberto Simões, porque Roberto é um dos executivos mais importantes e conhecidos do Brasil. Então, ao chegar aqui e dizer, senhoras e senhores, aqui está Roberto Simões, presidente ou CEO da Braskem, seria mais do que suficiente. Mas eu decidi usar alguns minutos que eles me concederam para apresentar, e além dessa apresentação mais formal. Eu conheço, como eu disse, conheço o Roberto há mais de 40 anos, lá na Nitrofet, uma empresa do grupo Petrobras. Roberto fez engenharia mecânica na Universidade Federal da Bahia. E é bom, Roberto, que a gente detalhe, porque temos gente hoje do Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul até aí o Nordeste, nós temos pessoas aqui conectadas ao nosso evento. Então, Roberto é aqui da Bahia, baiano de nascimento, formado em engenharia mecânica, Universidade Federal da Bahia, fez o curso do Semantes da Petrobras, convênio Petrobras-UFPA, e entrou lá na Nitrofet como engenheiro estagiário, quando já tinha um grupo enorme de pessoas mais experientes, como chefe de setores, aí por diante. Mas logo, Roberto se destacou, chamou a atenção dos executivos da empresa, foi promovido para o setor de engenharia, da divisão de engenharia, e tempos depois Roberto voltou para ser o chefe da divisão de manutenção, onde estava toda essa tropa. Mas Roberto encontrou uma equipe desmotivada, desvalorizada, e a primeira ordem do dia que ele disse, olha, não vamos ficar assim, vamos virar esse jogo aqui. Então, ele perguntou quais são os recursos que você tem e vamos estabelecer metas. Tá certo? A gente fez assim e logo a gente deu a volta por cima e passou a comandar as ações e não sermos uma equipe comandada. Roberto rapidamente subiu, mudou de empresa, a partir daí ele viu que os horizontes dele eram maiores e passou por uma série de empresas. Eu vou ler rapidamente aqui algumas empresas que o Roberto esteve, só para vocês terem uma ideia da formação de executivo que ele teve. Passou pela gerência de manutenção do Hospital Aliança, quando estava em construção, depois foi para a Tenenge, e a partir daí ele ocupou uma série de cargos em diversas empresas, inclusive a IG, que é um portal de internet, foi presidente do metrô do Rio de Janeiro, ele liderou a equipe, foi presidente da hidroelétrica Santo Antônio, já aí no grupo Odebrecht, não é? E ocupou alguns cargos que eu chamo a atenção, a Odebrecht Defesa e Tecnologia, daquele projeto do consórcio de fabricação dos submarinos, né? Aqui no Brasil, fabricação própria, inclusive de um submarino nuclear. Daí, Roberto foi para a Odebrecht Óleo e Gás. Num momento difícil, turbulento, ele, com a equipe, outra vez desmotivado, etc., a especialidade de Roberto, ele deu a volta por cima, modificou o nome para Ocean, passou lá 7 anos, e daí ele foi para o conselho administrativo da Braskem, e logo depois
ele passou a ser o presidente ou CEO da Braskem. Mas não quero parar aí. Quero dizer também que Roberto é um excelente atleta. Na época que ele era nitrofeto, ele participou dos Jogos do Polo, ganhou várias medalhas na natação. Ele gosta de esportes náuticos, tá certo? Principalmente de vela, ele é especialista em windsurf, e é uma pessoa que conhece profundamente a Baía de Todos os Santos, as correntezas, os ventos, e é essa pessoa que eu quero apresentar para vocês hoje à noite. Roberto Lopes Fontes Simões. Bom, fica difícil falar depois de palavras tão generosas aí como a de Davi. A única coisa que eu me lembro muito fortemente é que quando eu me formei, e como a gente fala, né, do engenheiro recém-formado, eu era engenheiro borrachinha, o Davi já era chefe de setor. Então eu olhava para o Davi e sempre dizia, poxa, e o Davi era chefe de setor e era um ícone, um cara super respeitado em termos de instrumentação, e da parte também de inovação e de tecnologia. O Davi sempre foi um cara que pensou lá na frente. E o mundo dá muitas voltas, né? Nós somos amigos aí de mais de 40 anos, mantivemos essa amizade, continuamos a nos encontrar sempre que possível. Em alguns desses lugares onde o Davi falou, eu tive a oportunidade de encontrar com ele, e foi muito bacana. Hoje, como ele disse aí, eu sou membro do Conselho de Administração da Braskem e acumulo também a função de presidente da companhia. A gente tem na Braskem, esse ano é o melhor ano da história da companhia em diversos fatores, não só nos fatores econômicos e financeiros, mas também em termos de performance de várias naturezas. E, mais uma vez, como o Davi falou aí, o que mais me motiva sempre é trabalhar com o time. E esse time que eu... No início. Esse time da Braskem, com o qual eu tenho a honra de trabalhar, é um time simplesmente fantástico. Bom, Davi me fez esse convite. Eu, na realidade, sou mais um curioso e vou falar aqui para especialistas. Então, eu disse para ele, olha, Davi, eu venho aqui, mas vou falar muito mais sobre um ponto de vista mais de uma visão empresarial. Eu sempre fui muito ligado na questão de tecnologia e inovação em todos os lugares onde eu trabalhei, mais recentemente, principalmente na indústria de offshore e na indústria de defesa, e principalmente na indústria de defesa, que de todos os 8 setores empresariais e industriais diferentes que eu trabalhei, faltou Davi falar. Eu tive a honra também de trabalhar no Hospital Aliança, quando o Hospital Aliança, aqueles que são baianos aí conhecem, quando o Hospital Aliança começou. Eu fui o 13º funcionário da Aliança, 4 anos depois, quando eu saí, tinham 1.000 pessoas lá. E no setor de defesa, é o setor onde eu tive a oportunidade de conhecer e ver o quanto se investe realmente em tecnologia e o quanto essa tecnologia do uso dual é transformada para várias outras indústrias. E sempre saem todos, menos o controle do Zoom. Mas agora vocês estão vendo aí. Pronto. Agora sim. Ok, perfeito. Bom, gente, obrigado aí, então. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês aqui. Isso eu acho que vai ser muito mais um bate-papo. Eu espero, de alguma forma, poder contribuir com o evento de vocês. Ao final, eu fico à disposição para perguntas. Como eu falei, eu não sou especialista no assunto, sou curioso, mas, como o Davi falou, meu foco na minha vida profissional inteira foi exatamente de trabalhar com pessoas competentes para que a gente conseguisse atingir os objetivos. E, graças a Deus, nesses anos todos, eu acho que foram muitas conquistas que a gente teve e que está sendo, de uma certa forma, premiado com todo esse resultado que a gente está conseguindo na Braskem. Bom, a Braskem começou a nossa jornada de transformação digital em 2018, quando foi criado, então, o Centro Digital. Naquele momento, e hoje a gente está vendo muito isso, eu converso muito com o pessoal nosso de digital, nós aprendemos que a transformação digital ela está focada muito mais sobre pessoas e processos do que sobre tecnologia, porque são pessoas e processos que efetivamente vão fazer essa transformação que as empresas precisam. Eu tenho visto, agora que eu voltei para a petroquímica, infelizmente eu sou apaixonado por duas coisas na vida, por visitar os clientes, de uma certa forma, que eu acho que a gente sempre aprende quando visita eles, e visitar nossas unidades industriais.
Eu comecei em janeiro do ano passado. Assim que eu comecei, então, até o início, meio de março, quando a pandemia começou, eu tive a oportunidade de visitar quase todas as plantas da Braskem no mundo inteiro. Não consegui ir na Europa porque a pandemia chegou. E foi uma das coisas que eu tive uma satisfação enorme, principalmente porque, como eu tive em vários setores industriais, e no caso específico do petroquímico, eu, como na época de engenheiro de meter a mão na massa, eu me lembro muito bem que existia uma diferença muito grande entre tudo que acontecia no campo e tudo que acontecia na sala de controle. E que, inclusive, o nível de troca de informações que existia entre o time de manutenção e o time de operação era muito grande, principalmente na petroquímica. Eu tive muitos anos na minha vida em petroquímica, só lá na Hidrofert foram 10. Entre construir petroquímica e o retorno da Braskem vão dar mais outros quase 15 ou 16 ou 17 anos. Então, se você somar tudo, aí são quase 28 anos, mais ou menos. E aí a questão do quality control, que não é somente uma tecnologia de apoio, mas é principalmente uma nova forma de estar se medindo a qualidade, baseada não só nos dados, mas também nos testes de laboratório. E aí vem o novo conceito e uma nova forma de trabalhar, onde a gente tem novos recursos e competências necessárias. Eu estou vendo isso especificamente, nós estamos vendo isso lá na Braskem, com alguns dos ensaios que a gente está fazendo online nos nossos laboratórios, em que a gente está tendo que ter um perfil completamente diferente dos operadores e daqueles técnicos de laboratório para poder estar trabalhando com novos conceitos, principalmente porque muitos desses resultados que hoje estão vindo online e que possibilitam que você... Microfone aberto aí, por favor, gente. Que possibilitam que você tome ações imediatas. Antes você tinha que esperar um monte de tempo para que você pudesse ter o retorno dos testes e fizesse os devidos ajustes na sua operação. A busca pela indústria 4.0, eu entendo que é super importante por dois aspectos. Não somente o lado da oportunidade, mas também o lado da ameaça. Eu vi especificamente nos meus anos agora de indústria offshore que algumas das grandes empresas que trabalham na área de trading no mundo estavam investindo em vários dos componentes de uma sonda de offshore, que quando trabalhei nesse setor, eu trabalhava principalmente focado tanto nos navios de produção, nos FPSOs, quanto nas sondas de perfuração. E principalmente nas sondas, quando você implementava sistemas digitais ou sistemas já focados em 4.0, com inteligência artificial, no solo, no deck da plataforma, você tinha uma diferença enorme em termos do tempo que você levava para fazer as operações de troca de tubo e das operações que, inclusive, pelo ponto de vista de segurança, faziam uma diferença enorme no caso específico das sondas de perfuração. Porém, isso era uma diferença muito grande das empresas que tinham dinheiro para investir para aquelas que não tinham dinheiro para investir. Então, é por isso que eu estou colocando aqui que tem o lado da oportunidade e o lado da ameaça. Por quê? Quem tiver condição e realmente colocar recursos de estar trazendo a indústria 4.0 para dentro das suas fábricas, ele vai não só, provavelmente, otimizar seus custos, melhorar as condições de segurança, mas, principalmente, ele vai ser mais competitivo dos seus concorrentes. Se você for um prestador de serviço, como é o caso da indústria de offshore, principalmente, você vai ter condição de ter tarifas menores e ser mais competitivo na sua prestação de serviço. Por conta disso, ele também é uma oportunidade quanto uma ameaça. Junto, então, com a oportunidade de você ofertar serviços e produtos diferenciados para os clientes, nisso, então, você se torna tanto mais rentável, quanto mais eficiente, quanto mais seguro e, consequentemente, então, mais sustentável. A nossa visão e o que a gente está fazendo na Braskem é que a indústria do futuro, ela necessariamente ela vai ser inteligente, ela vai ser conectada, ela vai ser autônoma e vai ser integrada além das questões de cibersegurança. É bom sempre lembrar que a questão do cybersecurity é algo que hoje em dia é a base de tudo. Eu estava vendo um número hoje que eu não sei, me passaram esse número, estou repassando para vocês, que no mundo, no ano passado, se gastou aproximadamente 12 bilhões de dólares com as iniciativas de cybersecurity, esse ano está indo para o dobro praticamente.
Nós, na Braskem, estamos gastando, em termos de cybersecurity, provavelmente, esse ano, quase que 3 ou 4 vezes do que a gente tinha gasto no ano passado, e no ano que vem, não foi aprovado ainda, mas o orçamento que a gente está levando é algo também quase que dobrando o que a gente está gastando esse ano. E, para essa visão, tem várias tecnologias que são viabilizadoras, tanto, por exemplo, como o aprendizado de máquina, o IoT, a realidade virtual, os drones, a computação em nuvens, entre outras. E essas tecnologias todas que eu estou falando para vocês aqui, no caso específico da Braskem, nós estamos usando todas elas. Numa parada nossa aqui, por exemplo, a gente está usando praticamente todas essas, uma grande parada ou central petroquímica, aqueles que já viveram isso sabem o quanto de complexo ela é. Muitas dessas tecnologias estão sendo utilizadas nas paradas, não só para otimizar o tempo de parada, ter um melhor controle de pessoas e melhorar as condições de segurança dos serviços que estão sendo realizados. Aí, navegar no universo de soluções tecnológicas é sempre um desafio, principalmente porque é muito mais fácil, às vezes, se apaixonar por uma solução e se esquecer do problema. Todos nós já vimos, muitas vezes, excelentes técnicos que, às vezes, eles se apaixonam por uma solução e deixam de estar olhando, na realidade, o grande foco que ele tinha que dar dando atenção, que é o foco principalmente em quê? É o foco no valor e o foco nos problemas reais do negócio. E nunca, aí tem um ditado que me sugeriram colocar aqui, que eu achei bem interessante, nunca ter um prego buscando um martelo, mas sim achar a ferramenta certa para resolver o seu problema. E aí tem alguns exemplos aqui, daqueles itens que eu coloquei lá em cima, do inteligente, conectado, autônomo, integrado, e o cybersegura. No caso do inteligente, a gente tem as iniciativas de quality control, as iniciativas de manutenção preditiva. Realmente, em termos de manutenção preditiva, hoje, o avanço que a gente teve nas indústrias, ele é absurdo, trazendo por conta disso daí uma confiabilidade muito maior, conectada, porque, por exemplo, a gente tem alguns exemplos aqui, o People Tracking de Alagoas. Nós temos hoje um grande desafio em Alagoas, de resolver um problema que aconteceu em Alagoas, que a maioria de vocês deve saber, da movimentação de terra que nós tivemos lá. Esse People Tracking nós usamos lá, usamos, por exemplo, aqui também na parada que nós tivemos agora no ABC, em que você tem o traceamento e acompanhamento de todas as pessoas que estão dentro de uma determinada área, e isso, para efeito de acompanhamento, é algo de extrema importância e segurança. Inclusive porque, em momentos de evacuação, você sabe exatamente onde todas as pessoas são e também você tem os alarmes de lugares onde as pessoas, teoricamente, não podem ir. O Track and Track de logística acompanha toda a malha logística. A Braskem é uma das empresas que mais contrata e que tem o maior volume de transporte no Brasil, por conta de todo o transporte, principalmente o transporte rodoviário. Infelizmente, nós não temos uma malha ferroviária que seja competitiva. E a integrada, que é um outro aspecto super importante, que é o Central de Monitoramento Industrial, cada vez mais integrando. Eu vi um exemplo outro dia que eu fiquei realmente babando, em que a gente já tem hoje um sistema na Braskem, que a gente acompanha quase todas as variáveis de processo. Tem mais um microfone aberto, pessoal. Onde a gente acompanha as variáveis de processo e praticamente todas as plantas nossas no mundo, nós estamos aplicando em todas elas, não está em todas elas, e isso é um dado assim que era o sonho de muita gente durante muito tempo. O que faz, em breve, nós queremos, inclusive, levar isso em frente, entrando nos clientes, acompanhando, inclusive, os clientes e até, quem sabe, o próprio nível de estoque dos clientes e os quanto para que a gente consiga fazer um just-in-time mais forte com eles. No caso do autônomo, braços robóticos de laboratório, que todos já conhecem, é um exemplo bem comum que a gente também já tem lá. Tudo isso, para funcionar, obviamente, que a gente tem que ter uma estrutura de cibersegurança que efetivamente funcione para garantir a segurança do seu sistema, a segurança empresarial, a segurança de processo, a segurança industrial, ou seja, é algo que, infelizmente, hoje em dia, no mundo que a gente está vivendo, é um mal necessário, vamos dizer assim, mas faz parte da nossa realidade. Bom, eu entendo que a transformação digital, na essência, é a criação de novos modelos de negócio que não só trazem receita de novos produtos e serviços digitais, que permitem o entendimento da tendência e movimentos de mercado a fim de antecipar possíveis disrupções. E aqui é bom lembrar que o disrupt ou to be disrupted, é bom
que a gente esteja muito atento para isso, para evitar, por exemplo, o que aconteceu com tantas outras indústrias, como, por exemplo, a gente viu na mídia, em que muitas empresas de mídia simplesmente desapareceram com o tempo, ou no caso dos transportes, por exemplo, os aplicativos de transporte fizeram uma mudança e uma transformação radical, ou na própria hotelaria, em que os investimentos físicos em real estate, hoje em dia, você tem os aplicativos de hotelaria com valores que são, assim, inimagináveis em termos de valor de mercado e não tem, na realidade, nenhum ativo fixo, basicamente. A tecnologia está toda em inteligência e um aplicativo para atender às necessidades da sociedade. Como os desafios em pessoas e processos vão muito além da tecnologia, eu entendo que é muito importante se pensar em como é que se evolui para uma cultura digital, internacionalizando, então, as novas competências digitais, escalando os conceitos de agilidade, de gestão de mudança e de design. Isso não é simples. Inclusive, na própria Braskem, nós temos colocado um foco muito grande nesse assunto, mas essa questão dessa mudança de cultura, ela leva tempo, existe sempre uma certa resistência, nem todo mundo é apaixonado pelas questões tecnológicas, principalmente se você está acostumado a fazer as coisas de um determinado jeito e você tem que passar a mudar, a fazer as coisas de outro jeito, parte do conhecimento que, às vezes, você tem, você vai ter que compartilhar com o sistema, você vai deixar de ser dono da informação, e isso não é para você compartilhar aquela informação, para que você tenha, inclusive, mais agilidade. Então, essa mudança ela tem um fim em si mesmo, dado que ela é resultante de uma empresa mais inovadora, ágil e adaptada para reagir para a mudança de mercado, principalmente quando você não tem esses nichos de controle de informação, que é algo que realmente existe uma resistência muito grande, mas que a gente sente na Braskem, a gente tem vários programas nesse momento, com várias empresas de consultoria internacionais, e a gente está sentindo uma mudança importante na companhia, mas eu vou ficar feliz no dia que realmente eu começar. Hoje, quando eu entro na Braskem, em qualquer uma das unidades, eu sinto no DNA de todo mundo uma preocupação muito grande com segurança. Eu vou ficar feliz no dia que eu entrar na nossa portaria, de qualquer uma das nossas unidades, e eu sentir a mesma coisa em relação às questões de inovação e de cultura digital e de transformação digital. E, por fim, então, eu acho que a gente segue firme nessa jornada de transformação com o entendimento de que se trata de uma jornada longa, não é um destino, e, principalmente, eu, particularmente, acredito que isso não é modismo, é literalmente uma tendência, veio para ficar. É igual um grande investimento que nós estamos fazendo na companhia agora, que nós estamos mudando muito, que são os investimentos em termos de economia circular, em termos de captura de CO2 e captura de carbono, e em termos dos grandes investimentos em bioprodutos. Ou seja, a Braskem, em termos de biopolímeros e também em bioquímicos, ela é a maior produtora de biopolímeros do mundo, e a gente tem uma quantidade enorme de projetos nessa área, que, inclusive, uma boa parte deles tem a ver com esses processos. Então, conforme a tecnologia vai evoluindo, novas aplicações vão se viabilizando, novas possibilidades vão surgindo, de forma que estaremos sempre avançando. Eu vou pegar um case bem simples, que eu, inclusive, apresentei ao Conselho há 2 semanas atrás, super bacana, que fala novamente da mudança que existe entre aquilo que fazia parte do que estava, da separação entre campo e sala de controle, e que no México, hoje em dia, nossos operadores já estão trabalhando com aqueles óculos com a câmera, em que eles estão se comunicando o tempo todo com a sala de controle, e tudo que eles estão vendo lá no campo são informações, não só eles recebem um monte de informações da sala de controle, inclusive sobre fluxogramas, condições de processo e recomendações de como agir, quando a gente lembra que no passado isso tudo era completamente estanque. O bom disso, como eu falei, é que a gente vai ter processos principalmente mais seguros para todas as pessoas. Bom, era isso então que eu tinha para dividir com vocês, e eu fico aqui à disposição caso vocês tenham alguma pergunta. Eu acho que eu estou dentro do meu tempo, não sei, Davi, mas obrigado pelo convite. Foi perfeito, está dando tempo. Jerônimo, com a palavra. O Maurício vai fazer as perguntas aí, ele tem algumas perguntas e também vai fazer as perguntas que tiver
no chat. Roberto, parabenizar pela excelente apresentação, certo? E foi bom, foi bem, bastante motivador. Fiquei bastante impressionado que vocês já estão utilizando todas essas tecnologias, né? E é impressionante. A princípio, a gente só via apresentação de fornecedores, né? Aí não tinha muita ideia do que estava realmente acontecendo. Aí tem uma pergunta do próprio Jerônimo, né? Que ele pergunta como foi o desafio de universalizar todas essas novas tecnologias no mundo pela Braskem, com tantos diferentes padrões de conhecimento espalhados pelo mundo. Esse é um desafio constante. A área industrial, principalmente pelo seguinte, logo quando a gente juntou as operações dos Estados Unidos, de México e da Europa, nós tínhamos, na Braskem, uma verticalização de responsabilidade. Ou seja, tinha alguém que era responsável pelos Estados Unidos, outro que era responsável pela Europa, outro que era responsável pelo México, e no Brasil a gente tinha um que era responsável por polietileno, outro por polipropileno e outro pelas unidades de virilho. A partir do ano passado, a gente mudou isso e colocou no Brasil um vice-presidente responsável por todas as operações e outros responsáveis pela parte de comercialização. E esse que no Brasil ficou responsável pela parte das operações, da parte industrial, ele aos poucos foi assumindo também a responsabilidade dos estándares e de acompanhar as melhores práticas nas plantas fora do Brasil. A Braskem tem 40 plantas industriais, entre Brasil, Estados Unidos, México e Alemanha. E nessas 40 plantas industriais, então, esse desafio de cada vez que alguém traz uma sugestão de alguma implantação de alguma ideia nova, como essa daí, o que a gente faz, na realidade, é fazer uma verificação de se aquela oportunidade ela é a melhor oportunidade e ela deixa de ser avaliada exclusivamente pelo pessoal da planta e está sendo avaliada cada vez mais por um grupo que a gente tem aqui no Brasil, mas que tem gente de todos os lugares do mundo e que acompanham essas tendências e a melhor aplicação. Ou seja, a gente está sempre tentando olhar aquilo que é melhor para a companhia e não necessariamente aquilo que é melhor para aquela planta ou para aquele país. Excelente, né? E tudo cai, então, em pessoas e processos, né? Exatamente. Como você falou. Então, alguma mais outra pergunta? Ô, Roberto, eu aproveitar aí que eu trabalhei na Braskem em 2015. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Trabalhei na automação, né? Era liderado pela Márcia Marcinha. E aí o seguinte, o meu ex-chefe, o Carlos Adolfo, brincava comigo, que ele dizia que só engenheiro químico que pensava. Né? Aí, quando eu tive a oportunidade de encontrar, eu perguntei, ô Carlos, o Roberto aqui é o quê? Eu perguntei a você, né? Aí ele deu risada. Né? Ficou assim, né? Você pode imaginar, eu como engenheiro mecânico, quando eu comecei minha carreira, aos 24, 25 anos, eu comecei a liderar engenheiros químicos. Engenheiros químicos não gostavam muito de ser liderados por engenheiro mecânico, não. Principalmente porque eram pirralhos naquela época, como eu estou dizendo, tinha 25 anos, eu estava liderando gente que tinha 30, 40, 50 anos. Realmente. A gente aprende. Mas assim, teria mais alguma pergunta? Aqui. Tem do Abraão aí. Abraão. Bom, aqui tem um comentário de Lucas, né? Por favor, agradecer a explanação racional de Roberto Simões e perguntar como a Braskem está conduzindo as ações ESG. Rapaz, eu gasto hoje 30% do meu tempo, talvez, sobre essa questão de ESG. No final do ano passado, em dezembro do ano passado, nós lançamos o compromisso da Braskem de, primeiro, zerar o balanço das nossas emissões de gases de efeito estufa até 2050, mas mais importante do que isso, da gente, em 2025, eu costumo dizer 2025 vai ser amanhã,
da gente atingir 300 mil toneladas de produtos reciclados. Nós, obviamente, que nós não temos nada de reciclagem, mas a gente percebeu e mudou a postura nossa do ano passado para cá, de uma maneira muito enfática, de que nós temos que trabalhar realmente com a economia circular, com foco muito grande, tanto em biopolímeros, e aí nós temos uma quantidade de investimentos e iniciativas enorme pelo mundo inteiro, olhando principalmente a reciclagem química, a reciclagem mecânica. Nós estamos dando partida a uma planta de reciclagem mecânica mês que vem aqui em São Paulo, de 17 mil toneladas. Temos mais outros 2 projetos que a gente está olhando ao longo do mundo para fazer algumas aquisições de curto prazo, outras grandes aquisições no ano que vem. Fizemos um acordo agora com a Lumos para desenvolver exatamente tecnologia de processo do etileno verde, e além do etileno verde também, o etileno a partir da cana-de-açúcar, de outras tecnologias, não só para vender para outros países, já tem 2 projetos que a gente está andando nos Estados Unidos e um outro na Tailândia. Fizemos uma joint venture com a empresa da Tailândia, com foco de fazer uma nova planta, provavelmente em torno de 300 a 400 mil toneladas, o que vai usar o etanol, não sei de onde ainda, a gente está analisando, fazendo os estudos em relação a isso. Ou seja, os projetos nossos, tanto em termos de biopolímeros, quanto em termos de produtos reciclados, seja ele mecanicamente ou quimicamente, são projetos extremamente audaciosos. A única certeza que a gente tem é o seguinte: nós não vamos conseguir chegar nesses desafios, que são muito grandes, sozinhos. Então, nós temos que fazer parcerias com concorrentes, com clientes, com fornecedores, com a academia e com as startups. Estamos criando um grupo agora de venture capital, exatamente para a gente também ter participação em algumas dessas empresas. Estamos também criando um outro hub com startups, para que a gente possa, inclusive, ser mais ágil. A Braskem é muito burocrática, é uma coisa que me incomoda muito. A gente tem uma série de iniciativas para desburocratizar a companhia, obviamente que sempre com muito cuidado com a segurança empresarial, segurança de processo e com as questões de compliance. Então, se você me perguntar, o meu xodó, eu posso ficar até meia-noite falando aqui, é exatamente sobre esses compromissos nossos. E a gente tem sido muito reconhecido que a Braskem, desde que ela nasceu com o DNA das questões de sustentabilidade. A Braskem é uma referência mundial hoje em dia e a gente tem recebido N prêmios relativos às questões de sustentabilidade e também de diversidade. Eu gostaria de parabenizar vocês, porque eu fui conhecer sobre economia circular justamente através da Braskem, que eu não sabia, né? E eu estou fazendo uma segunda graduação aqui na UFBA, né? E aí tinha que ver alguma coisa sobre o meio ambiente. Quando eu vi material sobre economia circular do Jorge Souto, Uhum. eu fiquei bastante impressionado com a iniciativa de vocês. Parabéns aí. É um bom exemplo mundial, né? Não é só no Muita Brasil. coisa por fazer. Muito por fazer. Mas muito bacana. Realmente. Roberto, boa noite. Boa noite. Roberto, boa noite. Aqui é o Paim, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Parabéns aí pelos excelentes resultados do ano. Obrigado. Eu também sou um ex-Braskem com o Maurício. Inclusive, trabalhei com o liderado seu, Renato Costa. Renatão, grande figura. Vocês poderiam abrir a câmera, gente, para ver vocês, ao menos na hora de fazer as perguntas. Rapaz, o meu vídeo aqui deu um problema, desculpa, eu vou ficar devendo essa aí. Tranquilo. Eu tentei abrir no início aqui e não consegui. Tá? Sem problema. Ô, Roberto, a minha pergunta é a seguinte: diante desses excelentes resultados que vocês alcançaram, principalmente de 2021, é o resultado do século, isso é um estímulo para novos investimentos no Brasil, na Braskem? Veja só, eu até como cidadão brasileiro, obviamente, e até como baiano, a gente sempre tenta puxar a sardinha para fazer os investimentos, sempre que possível, no Brasil. Mas, infelizmente, ou felizmente, seja o que for, a gente tem que olhar, nós trabalhamos no mercado de commodities. No mercado de commodities, você tem que estar se comparando com todas as empresas mundo afora. E o custo Brasil, em alguns casos, ele inviabiliza alguns dos investimentos que a gente tem que fazer no Brasil. Obviamente que esses investimentos novos que a gente vai fazer, e tem uma série deles aí nessa parte de renováveis, recicláveis e biopolímeros, a gente está avaliando fazer aqui no Brasil.
Inclusive porque uma parte, por exemplo, do aumento de capacidade de produção de polietileno, PVC e polipropileno, ele pode ser feito a partir de DBN de alguma dessas nossas plantas. Quando se parte para planta nova, em muitos casos, termina sendo mais competitivo você fazer a planta fora do Brasil. Mas, obviamente, que a gente está avaliando todas as possibilidades, inclusive fazer em Camaçari, que tem... Camaçari tem uma série de vantagens, mas também tem um outro problema que todos nós conhecemos, que Camaçari, no caso específico da petroquímica, falta muito indústria de transformação. Então, você termina tendo que transportar a sua matéria-prima para o centro de transformação, que vai estar em São Paulo ou vai estar no Sul, para depois, então, você atingir o mercado consumidor. Isso faz, sem contar alguns outros custos que você tem, custos logísticos, que não ajudam muito os investimentos no polo de Camaçari. E a gente sempre faz avaliação, principalmente nos 3 polos onde a gente está instalado, na Bahia, no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Perfeito. Obrigado aí pela resposta. Nada. Bom, Roberto, acho que não tem mais... Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem muita pergunta, mas não relacionada com o tópico, né? Deixa eu ver aqui. Aí uma pergunta: como a Braskem traz seus colaboradores mais antigos para se integrar com a juventude, com esse boom de tecnologia? Nós estamos completamente abertos. Essa questão de idade, eu sou primeiro, eu estou em 65 anos. Então, se tem alguém aí que já não é garoto, sou eu. E eu não tenho nenhum preconceito com nada, nem com raça, nem com cor, nem com predileções outras, etc. Eu estou agora começando uma campanha muito forte na Braskem com os deficientes. Eu acho que a gente tem os deficientes físicos, né? Nós temos uma quantidade de PCDs muito pequena na companhia e eu acho que a gente precisa ter um compromisso maior de integrar essas pessoas com deficiência. Não sei se vocês sabem, o Brasil tem alguma coisa em torno de 20% a 24% de pessoas com deficiência. Eu acho que muitas empresas poderiam fazer muito mais por essas pessoas do que o que fazem. Nós temos um compromisso e temos um apoio que, sei lá, me emociona muito, que é o patrocínio que a gente faz do Comitê Paralímpico Brasileiro. E esses caras, eu tenho ido algumas vezes lá, fui antes da Paralimpíada, fui 2 semanas atrás. É uma coisa fantástica o trabalho que eles fazem, me honra muito. A Braskem está patrocinando eles já há 6 anos e eles têm uma gratidão enorme. E você vê pessoas com um nível de dificuldade de superação deles, é uma coisa assim sensacional. E aqui tem uma pergunta que eu estou vendo de como é que a Braskem enxerga a possibilidade de novos combustíveis, exemplo hidrogênio. Nós estamos olhando isso. E nosso amigo Henrique Lesinger, eu tive na cerimônia virtualmente de inauguração da Unigel, da ex-Fafem Bahia, da ex-Introfert, onde a gente começou e vi que ele pegou lá os compressores antigos do Copeb 1 e vai lá, então, começar uma produção de hidrogênio. Nós estamos olhando isso daí também com carinho, mas sabemos que não é tão simples assim, não. Bom, Rogério, Roberto, muito obrigado aí pela apresentação. De nada. A vontade é de perguntar a noite toda, mas infelizmente... Eu agradeço a vocês o convite, foi uma honra estar com vocês aqui. Bom evento para vocês, não só hoje, como também nos próximos dias. Tá bom, muito obrigado. Ok, um abraço, boa noite. Um abraço.